Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos para uma aula de língua portuguesa, falando do Aprender Sempre Verde, volume 3. Pegue aí o seu Aprender Sempre e abra ele na sequência 3. Nós estamos aí trabalhando a parte 2 hoje da aula 6 e 7. Então, nós começamos a nossa atividade lá na aula 6 e 7. Vou até voltar aqui para vocês poderem ver, ó. Aula 6 e 7. Já falamos sobre esse primeiro cartoon. E agora nós vamos aqui fazer a nossa segunda parte deste vídeo, que começa aqui nesse exercício 3, que deve estar na página 60, tá bom, galera? Então, abre aí na página 60 e acompanha comigo as explicações. Se você preferir, você já pode ir anotando algumas coisas aí no seu Aprender Sempre. Se você quiser, você ouve tudo e depois você responde ao seu livro. Então, só para relembrar, o cartoon, galera, ele é um gênero textual que tem a linguagem verbal e não verbal, que tem o objetivo de ter humor, mas ao mesmo tempo realizar uma crítica a uma situação que a sociedade está vivendo. Aquela imagem apresentada no cartoon, essa ou uma outra imagem qualquer, ela é atemporal. Essa é a característica principal do cartoon, que é um assunto que vale para qualquer momento da vida da gente, tá bom? Então, só para você relembrar aí alguns detalhes que são importantes na hora de você pensar na interpretação do cartoon. Galera, esse cartoon aqui tem como título, ele tem linguagem verbal, ó, e ele tem linguagem não verbal. Porém, a linguagem verbal dele é muito pequena, só está no título, né? E depois, o próprio cartoon mesmo não traz uma linguagem verbal. O título é A Involução da Humanidade. Uma palavra parece diferente aí, né? Involução. Mas é só a gente pensar. Evolução é algo que está progredindo. Então, é algo que está evoluindo, crescendo. Isso é evolução. A involução, ela é o inverso, pessoal. Só da gente ouvir a palavra, a gente já imagina, né? Tá andando para trás, é uma retrospectiva, é um retrocesso. Então, isso é interessante a gente se atentar a como que o título vai nos ajudar a entender um pouco mais desse cartoon. Nesse cartoon, nós estamos vendo aqui que nós temos uma fila, onde nós temos um homem andando a pé, um homem de bicicleta, um de carroça, né? De charrete e um carro. E nós observamos aqui que até a charrete está tudo bem, né? Quando chega no carro, nós podemos observar aqui uma fumaça subindo. Então, nós vamos descrever o cartoon de que forma? É um cartoon que nós podemos observar que fala sobre meios de transporte, né? Pois tem um homem a pé, um homem de bicicleta, um homem de charrete e um caminhão ou um automóvel, se você preferir. Todos eles estão indo para algum lugar. Quando a gente observa esse desenho, a gente observa que, vamos voltar lá ao significado das palavras evolução e involução. Quando a gente observa esse desenho, tem uma evolução, não tem? Ó, primeiro ele estava de a pé, aí a humanidade foi progredindo, começou a andar de bicicleta, progrediu mais um pouco, ou seja, evoluiu mais um pouco, começou a andar de charrete, teve a invenção da roda, até que chegou na invenção do automóvel, que foi uma evolução ainda maior, né, para a humanidade. Só que essa evolução trouxe com ela algo negativo. O que foi algo negativo que veio com essa evolução? É estranho, né? Algo que evolui pode ter algo negativo junto? Pode. Por quê? A partir do momento que começou-se a andar de automóvel, também aumentou a poluição da cidade, por conta da gasolina, do diesel, do álcool. Tá bom, galera? São gases que acabam sendo tóxicos, produzindo essa fumaça tóxica que causa poluição. Então, a gente observa aí que teve uma involução, porque o meio ambiente começou a ser prejudicado. Então, enquanto estava todo mundo de a pé ou de bicicleta, que são
meios de transporte que não geram prejuízo ao meio ambiente, o carro ele trouxe a evolução da facilidade da locomoção, mas também trouxe com ele um prejuízo para a humanidade, uma involução, tá bom? Prestem atenção aí nesses detalhes. E esse cartoon é do Tiago Esser, tá? Vamos ler as perguntas, pessoal? Eu tô adorando fazer essas aulas de cartoon com vocês. A gente tem conseguido aí identificar várias coisas. Ah, um detalhe, ó. É uma coisa aqui que a gente pode observar. Implicitamente, a gente já descobriu o significado da palavra involução, né? Não precisamos ter que abrir o dicionário para descobrir. Bastou a gente olhar a imagem. Opa, o negócio progrediu, mas causou um retrocesso. A partir do momento que eu estou prejudicando o meio ambiente, isso é um retrocesso, é ruim para nós, é algo que nos leva para trás, né? Que faz a humanidade toda andar para trás, porque significa que a gente vai ter mais prejuízos no nosso futuro, né? Então, implicitamente, a palavra involução, só de olhar o desenho, a gente já descobriu o que ela queria significar. Então, a letrinha A era você descrever o cartoon. Aqui, junto com vocês no vídeo, eu já fui falando um pouquinho sobre ele. O que é descrever? É falar sobre o cartoon. O que tem nessa imagem? É isso que você vai escrever. O que você está vendo nessa imagem? Então, escreva aí nessas duas linhas. Letrinha B. Analisando o texto não verbal, como você percebe a relação entre as personagens? Então, galera, qual é a relação que tem essas personagens? Elas estão dançando? Não, né? Elas estão nadando? Não. Então, qual é a relação que elas têm? Ou seja, o que todas elas estão fazendo? De formas diferentes, mas todas elas estão querendo fazer alguma coisa aí. É isso que vocês vão escrever na letrinha B, tá bom? Essa relação. Toda vez que há relação, é aquilo que a gente imagina que tenha em comum para todos os personagens desse cartoon. Então, eu acabei já falando aí um pouquinho sobre isso no começo do vídeo. Basta você colocar aí essa palavrinha mágica, tá bom? Letrinha C. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais essa imagem para ficar melhor de vocês enxergarem essas perguntas, tá? Então, vamos lá, letrinha C. Há predomínio de imagem, linguagem não verbal, ou de palavras, linguagem verbal nesse texto? Quando ele pergunta assim, ó, há predomínio, o que tem mais? O que está predominando? O que está aparecendo mais? Imagem, né? Linguagem não verbal ou linguagem verbal? Que é quando a gente tem ali as palavras escritas. Então, o que tem mais nesse texto? Tá bem fácil, a professora até falou no começo do vídeo também. Letrinha D. As personagens existem no mundo real ou são fictícias? Quando você olha para esse cartoon, galera, tem o rosto de alguém? Dá pra gente dizer que essas pessoas são de verdade? Ou não? Ah, não, professora. Apesar de serem personagens, a gente não consegue ver o rosto, então ela é fictícia, né? Então você vai pensar, fazer a sua análise para responder a questão D, tá bom? Letrinha E. Há alguma crítica? Então, olha aqui, tem uma primeira pergunta. Há uma crítica nesse cartoon? Sim ou não? Aqui é sim ou não. Logo em seguida, você tem que responder também essa outra questão. Se sim, ou seja, se você acha que tem uma crítica, a quem ou a quê? Então, você vai dizer aí, ó, não, professora, não tem crítica. Então, você não tem que responder mais nada. Mas lembra que eu falei que todo cartoon tem uma crítica, pessoal? Então, a primeira pergunta aqui, a resposta provavelmente vai ser sim. E ao que é essa crítica? O que ele está criticando? Você vai responder a segunda pergunta. E a terceira pergunta da letra E. Como o autor revela a crítica ao tema? Então, como que o autor faz para mostrar que tem aí essa crítica? Quando a gente... Aí você vai ter que observar, vou dar uma dica para vocês. O título junto com a imagem. Então, o que ele faz? Qual é a estratégia que ele utiliza para fazer essa crítica? Então, imagina aí o título e olha para a imagem. Então, o que ele faz quando ele faz esse título e essa imagem? Como que ele fez para revelar essa crítica? Para mostrar que
ele queria fazer uma crítica com esse cartoon, tá bom? Então, acho que não vai ficar tão difícil. E a letrinha F? Você sabe o que é involução? Olha, galera, é aquilo que eu sempre gosto de fazer com vocês. A gente, antes de ver as perguntas, a gente analisou tanto o cartoon que a gente já sabe essa resposta, né? E aí, olha a primeira pergunta. Você sabe o que é involução? Você vai responder sim ou não. Aí a outra pergunta. Pelo contexto, é possível inferir o significado da palavra? Então, ele quer que você diga aqui. Só de você olhar aí essa imagem, esse contexto, com esse título, dá para a gente inferir, dá para a gente descobrir o implícito, né, dessa palavra, o que ela significa? Aí você vai colocar sim, dá para descobrir, porque quer dizer isso, isso e isso. Não é só sim ou não, hein? Tem que dizer o porquê. Ou você vai dizer não, não dá para inferir o significado dessa palavra, não dá para descobrir o significado dessa palavra olhando a imagem. E aí você tem que dizer por quê. Então, lembrem disso, tá bom? Que tem que ter o porquê. Letrinha G. O cartoon chama a atenção para algum assunto abordado pela mídia e a sociedade? Então, aí você coloca aqui, ó, o cartoon chama a atenção para algum assunto abordado na mídia e sociedade? A gente sabe que sim, né? Essa é a primeira resposta. Podemos dizer que tem uma função social esse cartoon? Ou seja, ele vem para fazer a gente refletir sobre alguma coisa? Aí você vai escrever, podemos dizer que esse cartoon tem uma função social, porque ele faz a sociedade que olhar para ele vai pensar sobre o assunto tal. Então, você tem que elaborar a sua resposta. E qual é o assunto? Ó, o cartoon chama a atenção para algum assunto abordado pela mídia e sociedade? Podemos dizer que tem uma função social? Qual? Então, qual é o assunto abordado pela mídia e qual é a função social? Como eu falei, a função é refletir sobre o quê? Aí você vai escrever aí na sua resposta. A número 4, galerinha, é uma pesquisa que eu vou deixar a seu critério aí se você quiser complementar os seus conhecimentos, né? Ele fala que na próxima aula a gente vai montar um painel, porém, infelizmente, a gente não vai conseguir montar esse painel de forma remota, né? Daria para a gente montar esse painel se fosse presencial, então a gente não vai montar esse painel nesse momento. Pesquise cartoons em sites, jornais ou revistas, se possível recorte ou imprima e traga-o para a sala. A gente não está no formato presencial, então não dá para a gente levar para a sala. Mas, como eu falei, se você quiser pesquisar para você ter conhecimento sobre isso, ter mais cartoons que você já saiba interpretar, é importante, né? Porque, como a gente falou, qual é a função social do cartoon? Fazer a gente refletir e mudar as nossas atitudes em relação a alguns assuntos do nosso cotidiano. Galera, estamos encerrando mais uma sequência aí, né, do Aprender Sempre, porque as outras 3 atividades que teriam aí seriam melhores que fossem feitas no formato presencial ou através de aula no Meet, tá bom? Então, encerramos mais uma sequência aí do Aprender Sempre, a sequência 3. Espero que vocês tenham gostado de falar sobre os cartoons e charges. Até a próxima, pessoal! Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, galera! Eu tenho certeza que você vai ajudar os seus amigos a entenderem melhor sobre essa atividade. Passa no Zap, passa no Face, envia para eles poderem também compreender como você compreendeu agora. Tchau, tchau! Até a próxima!